Olá, tudo bem, turma? Professor Samuel, formado em artes, tá? História da arte. Eu vou acompanhar vocês nessa disciplina encantadora, falar um pouquinho sobre várias culturas, do Brasil e do mundo e Piauí, tá, gente? Achei interessante tocar aqui com vocês nessa disciplina focado no Enem, tá? Que o Enem trabalha muito a questão da Semana de 22, a Semana de Arte Moderna de 1922 que ocorreu no Brasil. Eu trouxe aqui para vocês acompanhar aqui algumas questões, tá? É o seguinte, o Enem de 2010 quis dizer o seguinte, a pergunta. Após estudar na Europa, Anguita Malfatti retornou ao nosso querido Brasil com uma mostra que abalou nacionalmente no início do século XX. Tá? Anguita Malfatti ela abalou, ela causou com essa exposição dela. Já já a gente vai aprender mais sobre essa exposição de Anguita Malfatti, certo? Então, Anita Moffat ela foi elogiada por seus mestres na Europa. Anitta se sentiu considerava-se pronta para mostrar seu trabalho aqui no Brasil. Então lá ela foi estudar arte, ela teve elogios dos seus professores, seus mestres, tá, lá da Europa, e pensou, então vou levar meu trabalho para o Brasil, vou apresentar lá no Brasil, certo? Mas ao chegar no Brasil, ela foi bem recebida? Não. Ela enfrentou duras críticas de quem? Monteiro Lobato, tá? Com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anita Malfatti e os modernistas, olha só a questão. A letra A diz o seguinte: buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando cores, originalidade e os temas nacionais. Alternativa B, defenderam a liberdade limitada de uso da cor, até então utilizada de forma irrestrita, afetando a criação artística nacional. A letra C diz o seguinte, nos apresenta o seguinte, representava a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como finalidade a prática educativa. A letra D mantiveram de forma fiel a realidade nas figuras retratadas, defendendo uma liberdade artística ligada à tradição acadêmica. Será se foi isso que a Anitta ao chegar no Brasil nos apresentou? E a última alternativa, buscar a liberdade na composição de suas figuras, respeitando o limite de temas abordados. Então, gente, apresentei para vocês aqui essa questão, tá? Do Enem de 2010 e as alternativas. Agora eu queria que com vocês voltar no tempo, tá? Para entender por que a Anitta ela apresentou aquela forma de arte inovadora, tá? Para a gente entender essa questão, eu vou contextualizar ela para retornarmos voltarmos a ela e respondermos, tá? Então vamos lá. Então, turma, retornamos aqui ao ano de 1808. Olha só, mais de 200 anos. O que aconteceu ali? A família real portuguesa estava chegando ao Brasil, fugindo das tropas de Napoleão, certo? E trouxeram assim a missão francesa, missão de artistas franceses para o nosso Brasil, nosso querido Brasil. Para quê? Formar aqui uma escola de belas artes para atender a burguesia nacional da época, certo? E quem chegou aqui nessa missão foi o responsável para introduzir essa linguagem artística foi Debré, tá? Jean-Baptiste Debré, que no início do século XX, do século XIX, um novo grupo de artistas europeus chegou aqui no Brasil e esses artistas integravam essa missão francesa. Então, um dos principais nomes foi esse rapazinho aí, foi Debré, tá? Que ele criou uma série de figuras, de pinturas retratando aqui o nosso Brasil e, consequentemente, como ele foi mandado pela corte portuguesa, tá? Eles fundaram aqui uma escola real de belas artes no nosso Brasil, ok? Aqui, gente, notamos nessa imagem, tá? Aspectos da família brasileira da época, do século XIX, tá? Aqui a gente vê que ele está no período da escravidão ainda, tem ali seus serviçais. Então, Debré, ele
procurou chegar no Brasil, ele ficou curioso, procurou retratar aquilo dali, tá, gente? Vamos aqui entender, tá? Então, gente, quais eram as características artísticas que Debré trouxe para o Brasil, certo? Foi a característica neoclássica. O que seria o neoclássico? O neoclássico é trazer aquela linguagem artística clássica greco-romana para a época, o século XIX, tá, turma? Então a gente vê assim que essa escola de arte neoclássica tinha essas características aqui, ó. É uma pintura, um desenho, uma pintura bem no estilo acadêmico. O que seria esse estilo acadêmico, turma? Esse estilo acadêmico procurar retratar de forma fiel o que eles estão observando. Então, turma, o neoclássico eles procuravam esse estilo, como nós estamos observando aqui, essa tela do Eugênio Delacroix, que tem um tema, a liberdade guiando o povo. Naquela época, gente, a França estava vivendo uma revolução. E a gente pode observar nessa tela, feita pelo Eugênio Delacroix, esse artista neoclássico, que ele foi tanto para o neoclássico como para o romantismo. Eles procuram explorar isso, tá? Esse patriotismo, a valorização do claro e escuro, um pouco aí da arte barroca, tá? Da linguagem barroca. E a gente observa que essa liberdade, ela tá com o peito, com o seio desnudo, tá desnudo esse seio dela. Mostrando assim a liberdade que o povo francês, que só frisando para vocês, a França era o centro cultural do século XIX, centro cultural, polo cultural. Hoje é os Estados Unidos, que é o polo cultural, potência atuante. Mas na época de Debré, Delacroix era a França, tá? Então, retornando à corte portuguesa, tá? Eles trouxeram para o Brasil essa linguagem para o Brasil neoclássica, com esse estilo bem acadêmico. Olha só, essas pinturas, essas outras imagens feitas na época, tá, turma? Esse estilo de pintar foi de Tao Anhe, tá? Tao Anhe. Tá, gente? Esse artista que veio também para o Brasil a convite de Debré para ensinar aqui essa linguagem artística neoclássica aqui no Brasil. Então, turma, ficou bem arregado, tá? O neoclassicismo ficou bem arregado aqui no Brasil. Só um ponto interessante, tá, gente? A nossa cidade, Priscila, Oi. vai ser para os alunos daqui, né? Não, na verdade, aqui qualquer um curso, professor. Qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar do Brasil. Então não vou citar Teresina, não. Não vou citar. Beleza, pronto. Então, gente, ó, observamos aí esse estilo acadêmico, tá? Ó, tanto do Debré como o Tao Anhe, tá? Esses dois artistas que foram professores e acabaram assim ensinando, disseminando tá? essa forma de pintar, essa forma de desenhar aqui no Brasil, tá? Então já chegando a semana de 22 para entendermos aquela questãozinha que foi abordada no Enem de 2010, tá? Olha só, gente, ó. Anita Malfatti iniciou seus estudos muito cedo, seu estudo como artista, ela foi para a escola de arte muito cedo, tá? Entre o ano de 1910 e 1916, ela viajou para a Alemanha e depois foi para os Estados Unidos, Anita, estudar arte, tá? Ela foi estudar arte no início do século XX. E ela teve contato, gente, com vários artistas e o que estava acontecendo ali de novo lá na Europa, mais especificamente lá na Europa. Ela teve contato que estava ali efervescendo, estava surgindo um novo, tá? Então, gente, a gente deve situar no tempo. Lá na Europa já teve o impressionismo, que foi lá em 1872, 73, tá? E esses artistas expressionistas, eles causaram, vamos chamar assim, eles causaram essa revolução artística, essa revolução visual, certo? Então surgiu ali o expressionismo, surgiu ali o cubismo, o futurismo, todos os ismos da arte. Quando falou disso, só um toque, tá, turma? Só um toque para vocês. Quando falar de ismo, você já deve lembrar, ó, tá falando da arte moderna ou da arte contemporânea. Falou de ismo, arte moderna ou arte contemporânea. Se você vê lá nessa provinha
do Enem, ismo, futurismo, cubismo, expressionismo, está falando, olha só, aqui a questão está falando de arte, da arte moderna ou arte contemporânea. Beleza? Entendido. Então, turma, Malfatti ela teve contato com esses artistas, com esses pintores, certo? E viu que aqui no Brasil ainda estava naquela escola que eu citei no comecinho da nossa conversa, aquela escola neoclássica, certo? Neoclássica, aquela pintura acadêmica, eles pintavam de forma naturalista, tá? Eles viam, como eles observavam a imagem, eles procuravam ali retratar fielmente, como fosse a fotografia, tá, turma? Então ela via que o Brasil estava atrasado, o Brasil ainda estava atrasado, certo? Então ela estudou, observou e quis assim, vou apresentar uma nova forma de arte para o Brasil. Chegou aqui, Anita Malfatti, em 1917, ela apresentou uma exposição com o seguinte tema: Exposição de Pintura Moderna. Olha só, tá lembrando lá da questão que eu citei para você no começo, das alternativas, ela não foi bem aceita, tá? Ela não foi bem aceita pela grande maioria do público. Ela foi altamente criticada. E por quem? O Monteiro Lobato, que era o cara. Monteiro Lobato era o cara da época, bem visto, bem aclamado aqui no Brasil. Então a Anita Malfatti, a moça estava chegando agora, fazendo essa exposição nova, ela não foi bem aceita, mas a gente sabe que em arte ser criticado, não ser bem visto em arte já gera uma curiosidade do público. Então, isso que ela quis, tá? Ela quis mesmo chamar a atenção do público. Ela viu, recebi críticas. Se recebeu crítica, o público, por que aquela artista Anita Malfatti, aquela menina foi criticada? Então vamos ver essas obras, essas pinturas da Anita Malfatti. Só relembrando, gente, essa exposição foi em 1917. Só por curiosidade, tá? Por curiosidade. Nossa, aqui, a primeira exposição que teve de pintura moderna, realmente teve aqui no Brasil, foi por Lazar Segal. Foi um lituano que veio para o Brasil em 1912 e 1913. Ele fez essa exposição. Só que não teve essa grande propagação, tá, gente? Foi o primeiro contato. Mas de uma artista brasileira, foi a Anita Malfatti, em 1917. Qual foi essa obra? Qual foi a obra, turma, que causou esse escândalo, chamar assim, esse bafafá na sociedade brasileira? Foi essa daqui, ó. Essa pintura aqui. A Tropical, tá? Olha só essa pintura, turma, olha só. Bem característica do expressionismo. Pinceladas soltas. A gente pode observar que não tem nada de academicismo, tá? A gente vê aqui as cores que ela utiliza não são cores convencionais, ok? Isso é bem característico, gente, do estilo modernista, dos modernistas, não usar aquela cor convencional, tá? Uma laranja, tá? Vamos pintar de azul, por exemplo. Eles querem provocar, certo? E a outra pintura, turma, que causou esse escândalo foi essa daqui, o Homem Amarelo, que a gente nota que Malfatti também ela tem essa pegada já do expressionismo. Mas o que é esse estilo, gente? O expressionismo, tá? O pai do expressionismo, turma, é um artista famoso por ter cortado a sua orelha, tá? Foi Vicente Van Gogh, certo? Ele vendeu, só um pouquinho da história dele, de Van Gogh, ele vendeu apenas uma tela em vida, então o cara, ele era bem depressivo. Quem bancava os seus custos de aluguel, alimento, a maioria da parte era o seu irmão Theo, tá? E a gente conhece bem a história dele. Van Gogh, ele tirou a própria vida, tá? E outro ponto interessante, por via de curiosidade, vocês podem até acessar esse filme dele, foi lançado, se não falha a memória, em 2018, todo feito de pintura, tá? Esse filme de Vicente Van Gogh, que eu sei para vocês, ele é todo feito assim, de pintura feitas pelo próprio artista. Fizeram uma edição, ficou bem legal esse filme. Então, turma, voltando aqui a Malfatti, tá? Ela tinha essa pegada do expressionismo. Olha só o Homem Amarelo.
As obras expostas por Anitta Malfatti em 1917 dividem opiniões. Por um lado, animou um grupo de jovens artistas, certo? Que buscavam inovações na arte brasileira, queriam deixar aquela arte acadêmica de lado, tá? Por outro lado, ela recebeu fortes críticas de pessoas que rejeitaram Malfatti, porque ela se afastou dos padrões acadêmicos. Como citei para vocês, Monteiro Lobato foi um dos responsáveis por fazer duras críticas, certo? Imagina uma garota, tá, querendo entrar no mundo das artes. Olha só as palavras de Monteiro Lobato. Ele disse que Anitta Malfatti ela foi seduzida pelo estrangeirismo, tá? Pelo estrangeirismo ou estilo europeu, certo? Olha só, dizem que Malfatti ela teve contato com essa obra aqui, tá? Essa obra aqui que estamos observando agora. Então, turma, ela teve forte influência, Anitta Malfatti, do expressionismo que eu citei para vocês, tá? Esse estilo que se originou, teve, na realidade, uma origem tá, com o Vicente Van Gogh, mas ele foi bem forte mesmo, foi lá na Alemanha, certo? Então, vamos focar aqui essa pintura de Ernest Kirchner, que a Anitta Malfatti teve contato com essa pintura. Olha só como eu falei para vocês. Os modernistas eles fogem dessa linguagem não convencional, de pintura não convencional, tanto na cor como no estilo de desenhar, na técnica, certo? Olha só, gente, voltando aqui a atenção, tá? A obra, as cores não correspondem à realidade, as formas são simplificadas. O artista procurou ali, o Ernest Kirchner, procurou simplificar as formas. Devemos também notar também a representação de espaço físico. Ele passa assim, a deformar o espaço físico. Todos os pintores expressionistas eles procuram assim deformar o espaço físico, tá? Além das cores, das formas distorcidas, as pinturas expressionistas, turma, ela em geral retrata temas da solidão, a doença, morte e o abandono, nos quais os personagens são retratados de forma dramática, com expressões e angústia e aflição. Temos o famoso quadro O Grito, tá? De Edward Munch, que ele representa muito bem isso, aquelas formas bem distorcidas. Olha só de quem a Anitta Malfatti estava bebendo ali a água, de quem? Dos expressionistas, bem característico nas pinturas da Malfatti, tá? Estamos já fazendo a resolução das questões, viu, turma? Olha só, turma. Os artistas expressionistas passaram a atribuir as cores aos objetos, de acordo com as emoções que desejavam. Interessante a gente tocar também outro artista, tá? Pablo Picasso, que ele retratou muito bem isso. Ele teve duas fases. Aliás, Picasso ele teve várias fases. Tá? Ele teve a fase azul, uma delas, tá? A fase azul e a fase rosa. O que seria isso? Teve um momento da vida que Picasso ele perdeu um grande amigo, tá? Ele ficou bem deprimido, ficou bem triste. Ele passou assim, a retratar em suas pinturas, por assim essas pinturas, aquilo que ele estava sentindo, tá? Então os tons saiu bem azulados, os tons que predominavam em suas pinturas de Pablo Picasso eram tons azuis, tá? Bem azulado. Já quando ele, se vocês folhear um pouquinho da história de Pablo Picasso, ele é um rapaz bem namorador, tá? Ele teve vários namorados. Ele tem uma fase também chamada de fase rosa, que predominava assim em seus quadros o tom rosado, tá, gente? Então essa é outra característica do expressionismo. Olha só como eu citei para vocês, esse rapazinho aqui, Vicente Van Gogh, é o pai desse estilo, tá? A gente pode notar aí nessa pintura de Vicente Van Gogh, tá? Pinceladas soltas, e na grande maioria das vezes os artistas eles tiravam diretamente do tubo e colocavam ali na tela sem aquela mistura prévia na paleta. A gente viu isso aqui que Anitta Malfatti, quando chegou no Brasil, ela rompeu com esses padrões acadêmicos da maneira de ver as artes visuais, de ver a maneira de pintar, de retratar, de se expressar. Então, Anitta Malfatti ela chegou aqui causando essa... Na verdade, ela foi um divisor de águas na arte brasileira. Olha só, gente, nosso foco aqui, olha, o modernismo do Brasil, a Semana de Arte de 1922, tá? A gente viu que Malfatti ela rompeu, foi para a Europa, ela rompeu com
aquelas regras que estavam vigentes no Brasil, que eram as regras do estilo neoclássico. Ela bebeu lá da água dos artistas europeus, especificamente daqueles da escola do expressionismo. A gente viu um pouquinho do expressionismo, as características das cores não convencionais, tá? Que buscavam assim expressar as suas emoções, uma das suas pinceladas rápidas e por meio assim das cores. E a gente viu também que o pai do expressionismo, considerado o pai do expressionismo, é o Vicente Van Gogh, ok? E na semana de 1922, tá, gente? A gente viu que em 1917 ela fez essa exposição, foi ali, ela acendeu ali o pavio, esse pavio estourou, a gente viu ali que os artistas, eles se reuniram ali em fevereiro, no dia 13, 15 e 17 de fevereiro, fazendo ali, chafurdando, vamos assim, popularmente falando, a cultura brasileira, quebrando ali com aquelas regrinhas acadêmicas. Onde ocorreu foi lá no Teatro Municipal de São Paulo, tá, gente? Foi esses 3 dias. Cada um desses dias teve uma apresentação das artes visuais, como Olfate, Tarsila do Amaral. Aliás, gente, só voltando aqui, Tarsila do Amaral, ela não participou diretamente da semana de 22, tá? Tarsila do Amaral, porque ela estava lá na Europa e nos Estados Unidos fazendo ali suas viagens, estudando mais, pesquisando mais. Ela não participou diretamente da semana de 1922, tá? Mas ela foi bem influente. Vamos já falar um pouquinho dessa grande artista, certo? Então ali teve obras literárias, teve ali o Heitor Villa-Lobos na música, o Vitor Brecheret na escultura, trazendo assim uma linguagem da escultura bem diferente, tá, gente? Eu trouxe aqui algumas imagens, tá? A fotografia dessa turma, tá, que revolucionou a sociedade brasileira, mais especificamente a sociedade paulista da época, tá, gente? Aqui a fotografia de todos eles, tá? Desses pintores, desses poetas, de músicos, tá? Músicos e dos escultores, tá? E onde ocorreu, aqui a imagem do local onde ocorreu essa revolução cultural brasileira. Foi nesse teatro aqui, ó, no Teatro Municipal de São Paulo, tá, gente? Aqui eu trouxe a imagem para vocês verem também. Eu trouxe aqui também, gente, a imagem para vocês acompanhar, tá? O convite, tá? Que eles fizeram totalmente diferente. A gente nota ali, parece um pouquinho, tá? A gente pode notar ali um pouquinho de xilogravura, que é um estilo bem característico do Nordeste brasileiro, tá, gente? Bem, gente, falei para vocês sobre a Tarsila do Amaral, que foi uma das também grandes influenciadoras da arte moderna no Brasil, tá? Do modernismo brasileiro. Tá, gente? Embora não tenha participado da semana de 22, a pintora Tarsila do Amaral é considerada um dos nomes mais importantes do modernismo brasileiro. Vamos já saber o porquê que essa jovem ela é um dos grandes nomes da arte brasileira. Tarsila do Amaral um pouquinho da história dela, tá, turma? Tarsila do Amaral interessou-se pelas artes desde criança, tá? Ela estudou escultura, frequentou as aulas de desenho e pintura no ateliê de Pedro Alexandrino. Foi ali que ela conheceu Anguita Malfatti, nessas aulas de pintura. Em 1920, Tarsila ela embarcou para Paris, na França, tá? Nessa época ela reproduziu um retrato de Oswald de Andrade, pintura que apresenta características expressionistas. Por curiosidade, turma, ela teve um relacionamento ali com Oswald de Andrade. Olha só que o retrato que ela fez de Oswald de Andrade. A gente nota aí características do expressionismo, como pinceladas rápidas, a pouca preocupação que os artistas modernistas têm com fundo, relação com fundo, tá? E luz e sombra, tá? Ele não tinha essa preocupação com a luz e sombra, certo? A influência do cubismo na obra de Tarsila do Amaral. Assim como Anguita Malfatti, Tarsila do Amaral também foi influenciada pelos movimentos vanguardistas europeus. Em 1923, ela viajou novamente para Paris, Tarsila, tá? Onde ela teve contato com o cubismo, certo?
Só lembrando o cubismo, que uma característica do cubismo, turma, é que os artistas eles procuram utilizar ali formas geométricas, tá? Quando você vê uma pintura, uma obra de arte visual, que você identifica ali que as formas estão bem geometrizadas, ali pode marcar um xizinho que ali é uma pintura no estilo do cubismo, tá? Olha só, turma, a gente pode observar aqui, ó, nessa pintura, tá? Que é no artista francês, a gente pode notar aqui as formas geometrizadas, tá? Tanto nos objetos de fundo, certo? Quanto aqui, ó, nas figuras humanas, formas ovais, quadrados, triângulos. Então, aqui é uma pintura bem característica do cubismo. E olha só, gente, vamos fazer a comparação com essa pintura aqui, ó, feita por Tarsila do Amaral. Ela teve contato com essa daqui, tá lá na França, e ao retornar para o Brasil, ela procura assim, reproduzir suas obras dessas características do cubismo, tá? Ela viajou, por assim dizer, nesses dois estilos, tanto no estilo expressionista como no cubismo, Tarsila do Amaral. A gente falou no início lá da Anita Malfatti. E essa aqui, gente, olha só. Em 1924, ao retornar ao Brasil, Tarsila realizou uma série de viagens que conheceu o Carnaval Carioca, ela conhecia as histórias de Minas Gerais, tá? E essas viagens, assim como no cubismo, influenciou a pintura dessa artista. Segundo Tarsila do Amaral, as cidades históricas, por exemplo, ela incorporou novas cores e novas produções. A gente pode observar ali, turma, na pintura do Tarsila do Amaral, as características cromáticas, tá, que ela utiliza na sua paleta. Por exemplo, o azul puríssimo, o rosa violáceo e o amarelo vivo, tá? A gente pode notar em várias de suas obras essas características. E Tarsila do Amaral, ela fez uma famosa pintura chamada Abaporu. O que seria isso, gente? Essa pintura Abaporu? Essa pintura, tá, turma? O que seria isso? Como a gente viu, a Tarsila lá viajou para a Europa, conheceu vários estilos, vários artistas, certo? Ela começou ali a incorporar, vamos chamar de a devorar, tá? Entre aspas, aqueles estilos europeus. Ao chegar no Brasil, como a gente viu no slide passado, ela viajou pelo Brasil, conheceu várias culturas, vários povos, várias características, cores diferentes. E ela criou essa pintura, o seu estilo, vamos chamar assim de estilo próprio. Essa pintura aqui é a mais famosa da Tarsila do Amaral, que ela chamou de Abaporu. Então, gente, Tarsila do Amaral ela criou esse manifesto, já tá junto com Oswald de Andrade, o manifesto antropofágico. O que seria esse manifesto antropofágico? Ela teve contato com a tribo indígenas que tinha um costume assim nada agradável, eles se alimentavam de carne humana nos seus rituais, tá? Então ela Oswald de Andrade teve essa ideia de criar esse manifesto antropofágico. O que seria isso? Eles pegavam Tarsila do Amaral, os artistas da Semana de 22 pegaram aquele estilo europeu, vamos assim, por assim dizer, devoraram aquele estilo vanguardista europeu, o expressionismo, o cubismo, o futurismo, tá? E se alimentaram aqui da cultura brasileira, cultura local, e criaram assim um estilo próprio, tá? Criaram assim esse Abaporu, tá? Esse manifesto antropofágico. Então, gente, voltando à nossa questão, vamos agora fazer a resolução dela. Olha só, após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil em 1917, como a gente viu, com a mostra que abalou a cultura nacional no início do século XX. A gente viu em 1917 que ela fez uma exposição que causou no Brasil, tá? Causou não só no meio artístico, mas no meio político, cultural em geral, certo? Anita Malfatti se considerava pronta, ela foi para a Europa e se mostrou pronta para mostrar aquela nova característica, aquela nova forma de fazer arte, tá? Mas a gente viu durante essa aula que ela recebeu fortes críticas, tá? Imagine uma garota, uma menina fazendo essa exposição, apresentando seu trabalho aqui no Brasil e recebeu crítica de quem? De Monteiro Lobato, tá? A gente vai ver aqui, ó.
Com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anita Malfatti e os outros modernistas, alternativa A, buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais. Alternativa B, defenderam a liberdade limitada de uso da cor. Será que foi isso? Não, gente, a gente viu que a alternativa B não está correta, tá? A gente viu que nas pinturas de Malfatti, tá, se eles tiveram assim, a liberdade de usar as cores da maneira não convencional, porque eles tiveram contato com o expressionismo, tá? Que foi um dos movimentos modernistas que ocorreu lá na Europa, tá? Até então utilizado de forma irrealista, afetando a criação artística nacional. Vamos cortar a alternativa B, tá? Não é correta. Alternativa C, representavam a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza. Será se a gente percebe isso na pintura Abapuru, por exemplo, lá da Tarsila do Amaral? Não. A gente viu também que na obra de Malfatti, o Amarelo, que eles não copiaram, ela não copiou de maneira fiel a natureza. Ela não pintou de maneira como ela estava observando ali o seu modelo, tá? Então, a alternativa C, vamos descartar ela, tá? Alternativa D, vamos lá. Mantiveram de forma fiel à realidade das figuras retratadas, defendendo uma liberdade artística ligada à tradição acadêmica. A gente viu que os artistas da semana de 22, eles quebraram com aquela ideia do academicismo, tá? Mas, especificamente falando aqui das artes visuais, eles romperam com aquele padrão acadêmico que vigorava até então, na semana de 22, era o neoclássico, tá? O neoclássico eles retratavam de maneira fiel o que viam os artistas. A alternativa é, vamos lá, turma, buscar a liberdade na composição das figuras, respeitando os limites dos temas abordados. Não, eles não respeitavam ali aquele tema, eles buscavam inovações. Então, turma, qual seria a alternativa correta aqui? A alternativa A, ó. Buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias. Beleza, eles lutaram por isso, tá? Valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais. Beleza, pode marcar sem medo. Olha só, a alternativa A é o gabarito, tá, turma? Então, gente, esse foi o nosso encontro, tá, da semana de 22. Vamos abordar mais sobre esse tema, tá? Que é um tema bem trabalhado no Enem, ok? E até mais, beleza? Tchau!